Fala pessoal, tudo bem? Professor Eliseu, professor de Física. Gente, olha só, estou aqui mais uma vez, tá? E vamos comentar com vocês, tá? De resistor, né? Conhecer algumas funções, tá? E falar da primeira e da segunda lei de Ohm, beleza? Então esse é o nosso trato aqui, neste vídeo, e vamos que vamos. Gente, olha só, resistores são elementos de circuito, tá? Uma das funções do resistor é transformar a energia elétrica exclusivamente em energia térmica, tá? Nunca esqueçam disso, tá? Essa é a função do resistor, é exatamente transformar essa energia elétrica em energia térmica, beleza? Então olha só, vamos pensar aqui, ó, nós temos aqui um gerador, tudo bem? Olha só que lindo aqui, ó. Nós temos aqui um resistor, tá? Um modelo aqui americano, tá, gente? Existe aquele modelo quadradinho que é o modelo europeu, tá? Mas vamos utilizar aqui o modelo americano. Olha só, temos aqui uma resistência, tá? O resistor, uma resistência. E nós temos aqui o que nós chamamos de quê? De corrente elétrica, beleza? Então, toda vez que você estabelece uma diferença de potencial, tá? Você estabelece uma diferença de potencial, vai ter corrente elétrica passando aqui no resistor, tá? No caso aqui, se aqui for uma lâmpada, ela vai acender. Beleza? Ela vai acender. Simplesmente porque o gerador deu energia para os portadores de cargas elétricas, tá? Ou seja, aqui você tem a tensão elétrica, tá? O gerador. Essa tensão elétrica vai fornecer energia para as cargas elétricas, tá? Para os portadores. E essa energia será dissipada no resistor, tudo bem? Então, olha só. Então, esse resistor vai transformar exatamente essa energia que ela recebeu, vai transformar a energia elétrica, tá? Em energia o quê? Energia térmica, beleza? Então uma das funções do resistor é esse problema, tá? Ou seja, não é problema, né? Mas resistor transformar energia elétrica em energia térmica, beleza? Tá. Eu tenho aqui alguns exemplos, tá? Eu tenho aqui ó, o chuveiro elétrico, eu tenho aqui o secador, eu tenho aqui, no caso, o ferro elétrico, tá? São exemplos de resistores, tá? Esse fenômeno a gente chama de efeito térmico ou efeito de Joule, tá? O efeito de Joule é o nome mais bonito, né? Para essa situação, tá? Ó, a primeira lei de Ohm, gente, ó, então toda vez que você estabelece uma diferença de potencial, o que você tem? Você tem corrente elétrica passando aqui, tudo bem? Ó, você tem corrente elétrica e se você quer descobrir essa corrente elétrica, é muito simples, né? Você vai pegar a tensão e dividir pela resistência, tá? Você vai pegar a tensão e dividir pela resistência. Quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica nesse caso aqui, tá? Porque se você pegar essa equação aqui, gente, olha só. Nós temos aqui, ó. Nós temos aqui que a nossa corrente vai ser U dividido pela resistência. Sério, professor? Sério. Nesse caso aqui, gente, ó, vamos pensar, a pilha, ela tem uma tensão elétrica, ela vai permanecer constante, tá? Então, se você aumenta a resistência, você vai diminuir o quê? Você vai diminuir a corrente elétrica, tá? Nunca esqueçam disso, tá? Detalhe importante, então, resistência tem outra função, né? Ou seja, uma das funções dela é exatamente criar essa oposição à passagem da corrente elétrica, tá? Nunca esqueçam disso também. Beleza, mas olha só, gente, voltando aqui, ó. Essa primeira equação, gente, ela é muito foda, muito importante, tá? E vocês têm que ter no coração de vocês, tá? Ou seja, tensão será igual a resistência vezes a corrente elétrica, tudo bem? Agora, gente, quando a gente fala de resistor ôhmico, tá? Quando a gente fala de resistor ôhmico, gente, o resistor ôhmico, gente, significa que o valor da resistência vai permanecer constante, tá? Mesmo que se você altera tensão e corrente, tá? A resistência vai permanecer a mesma. No gráfico, gente, vai ficar assim, ó. Quando você aumenta a corrente, aumenta a tensão. Só que a resistência permanece constante, tá? Gente, isso aqui são símbolos. Por favor, guarda isso no coração de vocês. Quando você vê um circuito elétrico, você vê esses dois carinhas aqui, pode ser assim ou pode ser assim, não esqueçam, isso é resistor, gente. Então vocês têm que conhecer os símbolos para que vocês possam entender exatamente como resolver os seus probleminhas. Beleza? Então tá, gente. Qual é a primeira lei de Ohm? U que é igual a R vezes I, que nós chamamos de URI. Alguns colocam V, tá? V, que ó, vem Ri, né? Sei lá, né? V de volt. U é tensão, tá, gente? Nunca esqueça. U é o quê, professor? U é tensão elétrica. Nunca esqueçam, ó. U é tensão. Ou dp, diferença de potencial, tá?
Qual é o valor? R é o quê? Resistência. Qual é o símbolo de resistência? Ó, ohm, tá? Esse aqui é o símbolo. Ó, e outro? I é o quê? I é corrente elétrica. Qual é a unidade de corrente elétrica, professor? Ampere, tá? Ampere. Então, ó, URI, essa equação vocês têm que guardar no coração de vocês, tá? Beleza. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Então, primeira lei de Ohm, URI. O que é um resistor ôhmico? É aquele resistor que permanece constante, beleza? Mesmo que se você alterar a tensão e corrente, ele vai permanecer o mesmo valor, tá? Isso aqui são símbolos e vocês têm que ter isso no coração de vocês, tá? A segunda lei de Ohm, gente, perigosa demais na prova do Enem em 2020, tá? Olha só. A segunda lei de Ohm, gente, você tem aqui, ó. Olha só, temos aqui o fio, tá? Temos aqui o fio. Olha que interessante. Esse aqui é um fio, tá? Ele tem um certo comprimento e ele tem uma certa espessura, tá? Então, para você descobrir o valor da resistência elétrica do fio, é bem simples, né? Ó, a resistência vai depender da resistividade, ou seja, vai depender do material, tá? Nunca esqueçam disso. A resistência depende do material, vai depender do comprimento e vai depender também da espessura, né? Da bitola, da grossura do fio. Tudo bem? E aqui está a equação, né, da segunda lei de Ohm. R, que é igual a ρ vezes L dividido por A, né? Alguns falam rolar, né? Mas guarda no coração de vocês, né? R que é igual a ρ vezes L dividido por A, tá? Lembrando você que esse ρ aqui, gente, é resistividade elétrica, tá? Não esqueçam, resistência é uma propriedade do componente, tá? De um componente. Agora, resistividade é uma propriedade do material, beleza? Então, olha só, R é igual a ρ vezes L dividido por A. Olha que interessante aqui, gente. Vou desenhar para vocês aqui e vamos entender algumas coisas interessantes aqui, ó. Vamos lá, né? Olha só. Beleza, gente? Estão felizes? Né? Tem que estar feliz, né, gente? Eu sei que nesse momento tenso, mas nós não podemos parar, né? Temos que estudar, correr atrás, né? O futuro depende de vocês, tudo bem? Olha só, gente. Nós temos aqui um fio, tudo bem? Perceba que esse fio, ele tem o quê? Ele tem um comprimento L, tá? Ó, ele tem uma certa espessura, aqui, ó, né? O fio, ele é circular, então essa área aqui, gente, você vai descobrir usando uma propriedade matemática que é πr ao quadrado, tá? πr ao quadrado, beleza? Show de bola, tá? E você tem um material, né? O material aqui vai representar a resistividade elétrica, tudo bem? Então, ó, a resistência, gente, como vocês sabem, é ρ, né, vezes L dividido por A. Detalhe importante, gente. Ó, quanto maior o comprimento do fio, maior é a resistência. Tá? Então, perceba que resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Agora, que detalhe importante aqui, gente, ó. Ó, quanto menor a área, tá? Quanto menor a área, maior também é a resistência, tá? Então nunca esqueçam, ó. Quanto menor a área, tá? Quanto menor a área, maior será a resistência, tá? Perceba que resistência é uma relação inversa, tá? É uma relação inversa da espessura, tá? Quanto menor a área, maior a resistência. E quanto mais grosso, tá? Quanto maior as dimensões, quanto mais grosso, menor é a resistência. Tudo bem? Então, essas informações aqui, gente, vocês têm que ter no coração de vocês. Por quê, professor? Porque a gente vai falar com vocês de potência, tá? A gente vai falar com vocês de potência e vocês não podem esquecer, tá? Lá na frente, eu vou ter um vídeo lá na frente de potência elétrica que eu vou falar do chuveiro elétrico, tá? E eu vou falar porque você já vai ter as 3 equações de potência no coração de vocês. E a gente vai analisar, tá? Porque quando a gente fala de chuveiro, a gente está falando de uma resistência que tem um certo comprimento, uma certa espessura, tá? E ela é colocada em posições diferentes, tá? Então a gente vai analisar se a potência aumenta, se a potência diminui, tá? Então isso é muito importante aqui, ó, vocês entenderem essa ideia da segunda lei de Ohm. Tudo bem? Então nunca esqueçam, gente. Nunca esqueçam desse detalhe importante. Outro ponto muito importante, né, gente? Lá na primeira lei de Ohm, a gente sabe que a resistência, ele está relacionado ali, né? A resistência, você pegar aqui, ó, URI, né? Você tem aqui URI. Ó, o I
o I, está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Então, R vai ser U dividido por I. Um detalhe importante, gente. Se o resistor for ômico, é muito simples, né? O resistor ômico significa que a resistência permanece o quê? Constante. Então, olha só. Perceba que aqui a gente está resistência, né? Se você aumenta a tensão, tem que aumentar a corrente elétrica. Se você diminui tensão, tem que diminuir a corrente elétrica. Por quê? Porque a resistência tem que permanecer o quê, pessoal? Constante. Tá? Então percebeu, gente, que a resistência não estava dependendo da tensão e nem da corrente. Então foi necessário a gente analisar do que a resistência depende. A resistência vai depender do material, vai depender do comprimento e vai depender da espessura. Aí nós temos a segunda lei de Ohm. Beleza? Então essa é uma aulinha sobre primeira e segunda lei de Ohm. Tá? Agora resolva o exercício e vamos que vamos. Valeu, gente. Obrigado.